Olá, turma. Então, a gente vai fazer a correção das páginas 17, 18 e 19. Então, na questão número 1, relacione cada expressão algébrica à situação correspondente. Então, aqui nessa coluna à esquerda são as expressões algébricas. E na coluna direita, né, são as sentenças, né? Então, a letra C e D a gente já fez. Então, aqui, a sexta parte de X. Sempre quando ele fala sexta parte, né, ou terça parte, quarta parte, quando aparece a parte, né, é uma divisão. E essa divisão a gente sempre vai escrever na forma de fração, porque lembrando, né, fração é uma divisão também. Então, nesses aqui, no caso, a sexta parte de x, sexta, né, quer dizer que é 6. Então, esse x é dividido por 6, né? Então, aqui é a letra E. O sextuplo de x. O que quer dizer sextuplo? Que é 6 vezes o x. Então, desses aqui, o que aparece 6x, né? A letra F. A metade de x, ou seja, dividir por 2, né? Então, vai ser a letra B. O dobro de x somado com 9. Então, o dobro de x é uma multiplicação, né? Então, 2x somado com 9, mais 9. Então, letra A. Na questão número 2, né? Considerando o número n, escreva para cada sentença uma expressão algébrica que a represente. Então, a letra A e a letra B a gente já fez. Então, letra C. Lembrando que esse n, né? Ele quer dizer que pode ser qualquer número, né? Esse n é uma variável. Então, a terça parte desse número. Então, lembrando, quando aparece essa parte, quer dizer que é uma divisão. Então, nesse caso aqui vai ficar n dividido por terça, quer dizer que é 3, né? Então, vai ser por 3. Então, n terços aí. B. O quadrado desse número. O que quer dizer o quadrado? O que quer dizer o quadrado de 2? É 2 elevado ao quadrado, né? Que é igual a 4. Então, nesse caso, o quadrado, esse número que a gente não conhece, que o caso é o n, a gente vai colocar n ao quadrado. E na letra E, o quíntuplo desse número. O que é quíntuplo? Quer dizer que é 5 vezes, né? Então, nesse caso, vai ficar 5n. E F, 10 menos o quíntuplo desse número. Então, é o 10 menos o quíntuplo desse número, a gente já viu que é 5n. Então, 10 menos 5n. Vamos lá para a questão 3. Então, diz assim, a sequência a seguir é formada por prismas constituídos por cubos brancos e cinzas. Então, a gente tem então, a gente tem o prisma 1. Aqui em cima a gente pode ver que cada camada é formada por 4 cubos. Então, aqui vai ter 4 cubos brancos, aqui 4 cubos cinzas, e aqui 4 cubos brancos. Ou seja, né, tem 8 cubos brancos e 4 cinzas. No segundo prisma, a gente tem 4 aqui em cima brancos e 4 aqui embaixo brancos. Ou seja, no total de brancos tem 8. E de cinzas aumentou uma camada aqui a mais. Então, ficou 8 de brancos e 8 de cinzas. Já no prisma 3, aumentou mais uma camada aqui dos cinzas. Dos brancos continua igual. Então, vai continuar 8 cubos brancos e aqui aumentou mais 4, né? Então, se a gente tinha 8, aqui a gente vai ter 12. Certo? Então, na letra A pede assim. E aqui tem esses 3 pontinhos, né? Que quer dizer que vai continuar. Então, essas reticências indicam que há uma quantidade infinita de prismas nessa sequência. Então, na letra A pede assim. Quantos cubos brancos terá o prisma 4? E quantos cubos cinzas? Então, o que acontece? Os cubos brancos sempre são 8, né? Então, no prisma 4, vai ser 8 também dos prismas brancos. Do prisma dos cubos cinzas, ele sempre aumenta de 4 em 4, né? Então, aqui no prisma 1, tinha 4 cinzas. No 2, aumentou mais 4, então ficou 8. No 3, aumentou mais 4, então ficou 12. Então, se a gente fosse ver, né, no prisma 4, vou colocar assim como se fosse uma adição, tá? Então, no prisma 4, a gente teria 8 cubos brancos, mais
No caso aqui, como era 12 cubos no prisma 3, vai aumentar mais 4, né? Então, vai ficar 16 cubos cinzas aí. Então, na letra A, a gente pode responder o que aí, né? Que vai ter 8 cubos brancos. Então, 8 brancos e 16 cinzas. Na letra B, verifique se existe um prisma com 36 cubos no total. Caso exista, que posição esse prisma ocupa na sequência? Então, se a gente verificar aqui, né? Agora ele está pedindo no total. No total aqui no prisma 1, quantos que vai ter? 8 mais 4, 12. 8 mais 8, 16. 8 mais 12, 20. No prisma 4, 8 mais 16, 24. No prisma 5, teria o quê? 8 brancos, mais 20 cinzas, então no total 28. No prisma 6, vai ter 8 brancos, mais 24 cinzas, então vai ter 32. No prisma 7, a gente vai ter 8 brancos, mais 28 cinzas, no total 36. Então a gente viu aí, né, que existe esse prisma e ocupa, né, a 7ª posição aí. Então existe né, e esse prisma ocupa a 7ª posição. Na letra C, escreva uma expressão algébrica que represente o número de cubos cinzas do prisma de posição N. Então, por exemplo, né, olhando só para o prisma cinza, né, na posição 1, quando o prisma era 1, tinha 4 cubos cinzas. No prisma 2, tinha 8 cubos cinzas. No prisma 3, tinha 12 cubos cinzas. No prisma 4, 16. E se fosse N, né, a posição N aí de prismas, qual que vai ser o número de cubos cinzas aí? O que a gente pode ver? Que do 4 foi para 8, do 8 foi para 12, do 12 foi para 16. Ou seja, ele sempre está aumentando de 4 em 4, certo? A gente tem que tentar escrever uma expressão a partir da posição desse prisma, né? Então, olha só. Então, a gente viu, né, que ele está aumentando de 4 em 4. Então, a gente tem que usar esse valor que aumenta conforme a posição do prisma. Então, assim, que número multiplicado a 4 vai dar 4? O 1, né? Que é a posição desse prisma. Então, fica 4 vezes 1. Aqui no prisma 2, que deu 8 cubos cinzas, a gente pode usar como 4 vezes 2 para dar 8. Então, a gente está usando a posição mais aquele número que fica aumentando. Aqui no 3, né, no prisma 3, que tinha 12 cubos cinzas, vai ser 4 vezes 3, que é da posição 3 aqui. Aqui no prisma 4, vai ser 4 vezes 4, porque é a posição 4 aqui. Então, lá na posição N, vai ser o quê? 4 vezes N. Porque se N é a posição. Então, se eu quero saber lá o prisma 10, eu vai fazer 4 vezes 10, que vai dar o número de cubos cinzas. Então, essa é a expressão aqui que a gente está procurando. Então, 4N. Agora, ó, verifique se a expressão algébrica 4N mais 8 representa o número total de cubos do prisma N. Justifique sua resposta. Então, olha só, vamos analisar aí agora. O 4N que está aqui é o mesmo 4N que está aqui, que nos diz o número de cubos cinza, certo? E esse 8 aqui? O que a gente pode analisar esse 8? Que é a quantidade de cubos brancos que sempre vai ter. Então, essa expressão realmente vai dar certo. Porque a gente, até para a gente justificar essa resposta aqui, né, a gente pode usar exemplos. Então, por exemplo, se for um prisma que a gente já conhece ali, né, um prisma 3, por exemplo. Esse aqui é a posição 3, certo? Então, a gente vai usar aquela expressão ali que é 4n, né, mais 8. Então, ali onde tem o n, a gente vai substituir por 3. Então, 4 vezes 3 dá 12, mais 8, 12 mais 8, 20.
Então, esse é o total, né, de cubos no prisma 3. E realmente, antes que a gente viu, né, vai dar 20. Se fosse outro prisma, né, prisma 6, por exemplo. Então, a gente vai colocar 4 vezes 6 mais 8. 4 vezes 6 é 24, mais 8 vai dar 32. E realmente o que a gente encontrou aqui, ó, 32. Então, nesse caso aí, essa expressão representa sim, né? Então, sim, representa. Vamos lá para a próxima página para fazer a questão 4 agora. Então, número 4, né? A sequência de figuras foi construída utilizando palitos de fósforo. Identifique o padrão dessa sequência e desenhe a próxima figura. Então, na figura 1, tinha um palito. Na figura 2, aumentou mais 2 palitos, né? Formando um triângulo. Na figura 3, aumentou mais 2 palitos, formando 2 triângulos. E na figura 4, aumentou mais 2 palitos, formando agora, né, 3 triângulos. Então, a próxima vai aumentar 2 palitos, formando 4 triângulos. Vai ficar assim. Então, na letra A, completa a tabela com a quantidade de triângulos formados em cada figura da sequência. Então, a figura 1 tem 0 triângulos, né? Na figura 2 tem 1 triângulo. Na figura 3, 2 triângulos. Na figura 4, 3 triângulos. Na figura 5, 4 triângulos. Então, letra B. Quantos triângulos serão formados na figura 6 e na figura 7? Então, se a gente continuasse o 6 aqui, né, teria 5 triângulos. Se fosse 7, continuaria 6 triângulos. Se a gente for ver aqui, né, sempre diminui um. Tipo, do 2 foi para 1, do 3 foi para 2, do 4 foi para 3, do 5 foi para 4. Então, aqui na figura 6 vai ter 5 triângulos. Na figura 7 vai ter 6 triângulos. Então, na figura 6 serão 5 triângulos e na figura 7 serão 6 triângulos. Na letra C, qual é a relação entre a posição da figura na sequência e a quantidade de triângulos formados? Então, a gente viu, né, que quando a posição era 1, tinha 0 triângulos. Quando a posição era 2, tinha 1 triângulo. Quando a posição era 3, tinha 2 triângulos. Quando era 4, 3 triângulos. Quando era 5, 4 triângulos. Quando era 6, 5. Quando era 7, 6. Então, o que está acontecendo aí, né? Qual que é essa relação? Então, do 1 foi para 0, do 2 foi para 1, do 3 foi para 2, do 4 foi para 3. O que isso quer dizer? Que o número da posição dessas figuras, né? Ou seja, que o número de triângulos formados, ela vem a partir do número da figura menos 1, né? O número da posição dessa figura menos 1. Então, a quantidade de triângulos formados é igual ao número que representa a posição menos 1. Então, aqui a posição é 1, diminuiu 1, ficou 0. A posição era 2, diminuiu 1, ficou 1. Então, essa é a relação. Aí, na letra D, escreva uma expressão algébrica para representar a quantidade de triângulos formados na figura N da sequência. Então, aqui a gente já tem uma sequência, né? Então, se a gente tivesse uma figura de posição N, o que acontece aqui, né? Como que a gente pode representar o número dele? De triângulos. Que nem, por exemplo, né? Aqui da posição 1 foi para 0. O que a gente fez? A gente fez 1, menos 1. Do 2, a gente fez 2, menos 1. Do 3 para 2, a gente fez 3, menos 1. E assim por diante, né? Aqui no 7, a gente fez 7 menos 1 para ter o 6. O 6 menos 1 para ter o 5. E assim por diante. Então, aqui no N, o que vai acontecer? Vai ser a posição N, né? Ou seja, pode ser qualquer posição, menos 1. Então, se a gente quer saber lá a posição da figura 30, vai ser 30 menos 1, 29. Então, esses 29 são os triângulos formados. Então, essa é a expressão aqui que a gente pode relacionar aí com a quantidade de triângulos conforme a posição. Então, vai ser N menos 1. Então, lembrando, tá aí, pessoal, que o N é qualquer número, ou seja, qualquer posição. Se eu quero saber a posição 14, quantos triângulos vai ter, eu vou fazer 14 menos 1. Então,
tá bom? Agora questão E aqui, né? Agora a gente não vai conseguir ver as figuras, né? Mas vocês têm aí a apostila onde vocês vão conseguir ver a sequência ali, né? Dessas figuras ali. Então, complete a tabela com a quantidade de palitos que forma cada figura da sequência. Então, figura 1, a quantidade de palitos era 1. Na figura 2, a quantidade de palitos era 3. Na figura 3, a quantidade de palitos era 5. Na 4 era 7 e na 5, 9. Então, se a gente for ver essa sequência aqui de quantidade de palitos, ele está aumentando de 2 em 2, certo? Então, ali, observe os números da primeira e da segunda linha da tabela para descrever a relação entre a posição da figura na sequência e a quantidade de palitos utilizados para formá-la. Então, a gente sempre tem que fazer uma relação com a posição, tá? Então, ó, do 1 ficou 1, do 2 foi para 3, do 3 foi para 5, do 4 foi para 7, do 5 foi para 9. Então, lembra que eu falei que às vezes a gente pode utilizar aquele número que sempre fica aumentando, que nem, ó, do 1 para o 3, aumentou 2, do 3 para 5, aumentou 2, do 5 para 7, aumentou 2. Então, sempre está aumentando de 2 em 2, certo? Então, a gente vai usar esse 2 ao favor, né? E esse 2 que aumenta, a gente sempre escreve ele como uma multiplicação, conforme a posição. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, olhando aí, né? Que relação a gente consegue ver aqui do 1 com 1 e com aquele 2 que sempre aumenta? Talvez aqui com esse não dá para visualizar. Vamos para o 2, que talvez a gente consiga visualizar melhor. Como que a gente vai do 2 para 3? Então, olha só. Aqui, o que acontece? A gente tem que usar aquele valor que sempre está aumentando, que é o 2. A gente vai ter que utilizar uma multiplicação. E sempre essa multiplicação é pela posição da figura. Então, a posição aqui é o 2. Então, se a gente fizer 2 vezes 2, vai dar quanto? 4, né? Mas para chegar no 3, o que a gente vai ter que fazer aí? Diminuir 1. Então, o que a gente está fazendo aí? Multiplicando por 2, o número ali que representa a posição, e diminuindo 1. É que nem aqui com 1, ó. A gente tá fazendo 2 vezes 1, que dá 2, menos 1, vai voltar a ser 1. Com o 5, a gente tá fazendo 2 vezes 3, menos 1, porque 2 vezes 3 é 6, menos 1 volta a ser 5. E assim por diante. Aqui com o 4, né? 2 vezes 4 dá 8, menos 1 vai ficar 7. Aqui com o 5, né? 2 vezes 5 vai dar 10, menos 1, 9. Então, é isso que a gente está fazendo, multiplicando por 2 e diminuindo por 1. Então, a quantidade de palitos é igual ao dobro do número que representa a posição da figura, menos 1. Aí, na letra F, pede assim, quantos palitos formam a figura 15? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 2 vezes 15, porque é a posição, né? Menos 1. 2 vezes 15 é igual a 30. Menos 1 é igual a 29. Então, tem 29 palitos aí, na figura 15. Agora, na letra G, ele pede para a gente escrever uma expressão algébrica que represente a quantidade de palitos de fósforo que formam a figura N da sequência. Então, né, se tivesse N figuras aqui, como que a gente ia representar isso? Eu ia fazer 2 vezes o N, porque esse N é o número da posição ali da figura, né? Só que para qualquer posição. Aí, menos 1. Então, essa é a expressão aí que a gente estava procurando. Então, vai ser 2N menos 1. Vamos ali para a última página, página 19, então. Então, ali, né? Pedro está formando sequências com peças de dominó. Observe abaixo a sequência que ele criou. Então, tem aqui a peça, né? 0, aqui em cima, 6 aqui embaixo, 1 aqui em cima, 6 aqui embaixo. Na próxima, 2 aqui em cima, 6 embaixo. Na próxima, 3 em cima, 6 embaixo. Na próxima, 4 em cima, 6 embaixo. Então, na letra A pede para a gente, né, continuar a sequência de Pedro desenhando as duas próximas peças do dominó aqui nesse quadro, né?
Então, vai ficar assim. Então, vai ficar assim as próximas sequências, né? Então, vem o número 5 aqui em cima, embaixo 6. Aí vem o número 6 aqui em cima, embaixo 6. Então, letra B. Explique com suas palavras a regra utilizada para formar essa sequência. Então, na parte de cima, né, a primeira peça tem 0 ponto, e a cada peça vai aumentando 1 ponto, né? E na parte de baixo sempre vai ter 6 pontos ali, né? Em todas as peças vão ter 6 pontos, certo? Aí na letra C, escreva uma expressão para representar o número de pontos na parte de cima das peças em relação à sua posição N na sequência. Então, se a gente continuasse aqui, né? Ó, aqui seria a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? O que acontece, ó? Da posição 1 foi para 0, da 2 foi para 1, da 3 foi para 2, da 4 foi para 3, da 5 foi para 4. Ou seja, quando for a posição N aqui, vai ser quantos pontos aqui, né? Vai ser N menos 1, porque sempre está diminuindo 1, né? Se a gente olhar para a posição. Então, na posição 1 era 0, na posição 2 era 1, na posição 3 era 2, na posição 4 era 3, ou seja, está diminuindo 1 ponto aí, né? Então, quando for na figura N, esse ponto, né, vai ser N menos 1. Então, essa é a expressão aí para a gente representar. Aí vem uma pergunta assim: o número de pontos na parte de cima da peça depende de sua posição na sequência? Dessa parte sim, né? Então, para a gente saber o número de pontos, a gente precisa saber da posição aqui. Se a posição é 1, o ponto é 0. Se a posição 2, tem 1 ponto. Se a posição 3, tem 2 pontos. Então, nesse caso é sim. Aí a gente tem aí o quadro verde, né? Quando um termo de uma sequência pode ser determinado com base nos termos anteriores, obtemos uma sequência recursiva, né? Ou seja, a gente precisa do termo anterior para poder ter o próximo, né? Então, aqui a gente precisou da posição 1, né? Do ponto 1, os pontos ali da posição 1, para obter os pontos da posição 2, e assim por diante. Na questão E, escreva uma expressão para representar o número de pontos na parte de baixo de cada peça. Então, aqui na parte de baixo sempre fica 6, certo? Então, no caso aí, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que expressar além do 6. Porque, ó, do 1 ficou 6, do 2 ficou 6, do 3 ficou 6, do 4 ficou 6, do 5 ficou 6. Tipo, ele não consegue relacionar, tipo, a posição com esse número 6. Então, sempre quando ele se mantém assim, ou seja, sempre uma constante, né? Fica sempre igual, vai ser esse próprio número, essa expressão. Lembrem lá da questão 4, que tinha, da questão 3, que era dos prismas lá, dos cubos. Em todo prisma, tinha sempre 8 cubos. Então, a gente sempre somava esses 8 para saber o total. Nesse caso, é a mesma coisa. Para a gente saber a expressão dessa parte de baixo, vai ser sempre 6. Então, vai ser apenas o número 6, tá? Então, isso também é uma expressão. E F, o número de pontos na parte de baixo da peça depende de sua posição na sequência? A gente viu que não depende, né? Porque, ó, se for na posição 1, vai ser 6. Se a posição 2 é 6, na posição 3 é 6, não depende, né? Porque é sempre 6. Então, ele não depende de ser 6, né? Então, nesse caso aqui é não. Então, próxima atividade aí. Atividade 9. Na sua vez, Clara criou a sequência de peças abaixo. Então, aqui tem 0 e 0, 0 e 1, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 2, 2 e 3, 3 e 3. Então, letra A, qual foi a regra que Clara usou para formar sua sequência? Então, o que a gente pode ver aí? Vamos ver pelo número de pontos, né? Então, nessa primeira peça tem 0, na segunda tem 1, na terceira tem 2, na quarta tem 3, na quinta tem 4, na sexta tem 5, na sétima tem 6 pontos. Ou seja, cada peça tem um ponto a mais que a anterior, né? Então, B, escreva uma expressão algébrica que representa
o total de pontos de uma peça da sequência de Clara de acordo com a posição P na sequência. Então, aqui seria a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente tem que ver aí, né? Então, o que a gente pode ver a partir da posição, né? Quando a posição é 1 é 0, quando é 2 é 1, quando é 3 é 2, quando é 4 é 3, quando é 5 é 4, quando é 6 é 5, quando é 7 é 6. Ou seja, em relação à posição, sempre está diminuindo um ponto, né? Então, se fosse a posição P aqui, a quantidade de pontos aqui seria P menos 1. Então, essa é a expressão que a gente está procurando. P menos 1. E na letra C, desenhe ao lado das peças de Clara uma peça de dominó que poderia ser a próxima sequência. Então, aqui tem 6 pontos, né? Então, na próxima tem que ter 7 pontos. Então, poderia ser assim, né? 3 aqui em cima e 4 aqui, né? Totalizando 7 pontos, né? Mas, a gente também poderia mostrar diferente, né? Poderia ser assim também, 2 pontos aqui em cima, 5 aqui embaixo, ou 1 ponto aqui em cima e 6 embaixo, né? Então, tem essas 3 formas aí de responder. Se vocês responderam uma dessas, tá certo, tá? Então, pode ser uma dessas 3 aí. E letra D, é possível escrever uma regra para o número de pontos apenas na parte de baixo das peças da sequência de Clara? Por quê? Então, se a gente for ver, né? Aqui na primeira posição é 0. Na 2 é 1, na 3 é 1, na 4 é 2, na 5 é 2, na 6 é 3, na 7 é 3. Então, a gente não consegue relacionar nenhum padrão, né? Que fique sempre de 2 em 2, né? Tipo, aqui tem 0 que fica 1 e repete 1 de novo. Depois é o 2 e repete o 2 de novo. Aí é o 3 e repete o 3 de novo. Então, a gente não consegue escrever, né, uma expressão para isso, né? Ou uma regra, um padrão para isso. Então, nesse caso aqui, não tem. Porque, na verdade, esses pontos aqui embaixo, eles são relacionados com os pontos de cima, né? Então, não tem como aí. Então, não, né? Pois não tem um padrão que a gente consiga observar ali, né? Então, e os pontos de baixo, eles também dependem dos pontos de cima, né? Então, acho que seria isso aí mesmo, certo, pessoal? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida referente a essas atividades aí, vocês podem perguntar daí em aula agora, tá bom? E para quem está em ensino remoto, né, perguntem ali pelo WhatsApp, certo? Então, acho que é isso aí, pessoal. Tchau.